Ok. Olá, bem-vindos a mais um Tira Dúvidas da GFI. Hoje, dia para posicionar todo mundo, que eventualmente as pessoas vão ver isso aqui depois. Hoje, dia 25 de junho de 2020. Estamos em plena época de pandemia do coronavírus. Estamos todos em casa, né? E com os meus convidados aqui também fazendo de casa a participação aqui. Vamos falar hoje de, mais uma vez, de planejamento sucessório, que é um tema que me é muito caro, que eu adoro, enfim, enfim, sou verdadeiramente apaixonado junto com o seguro de vida, até por experiências pessoais, como talvez vocês já tenham visto em outras lives, ou mesmo coisas que a gente faz da GFI, né, outros assuntos, mas eu realmente adoro esse assunto e gosto de trazer especialistas para falar sobre isso. Na semana passada, a gente trouxe o Dr. Davi Silva, falou muito sobre TCMD, né? A gente falou bastante sobre as potenciais mudanças lá, aquele projeto de lei que está rolando na Câmara, na Assembleia Legislativa de São Paulo, né, que pode trazer de aumento de TCMD aí para o ano que vem, né, todos os impactos, todas as mudanças que podem acontecer. Então, isso a gente explorou bastante. Se você não viu ainda, entra nos canais aqui, no próprio canal da GFI, ou no gfi.com.br/webinar, você vai ver lá não só esse webinar que a gente fez, esse Tira Dúvidas que a gente fez da semana passada, mas também todos os outros webinars que a gente vem fazendo desde o início da pandemia, desde o começo de março, onde a gente cobriu todos os aspectos do planejamento financeiro, né? Falamos de orçamento, falamos de patrimônio, fluxo de caixa, de projeções, de riscos, de investimentos, falamos muito da parte comportamental. Tivemos previdência também, uma especialista vindo falar aqui. Então, assim, o que você pensar de planejamento financeiro, obviamente você tem que pensar na GFI, e daí você pode ir lá nesse link, né, no nosso site, que vão ter todos os webinars lá para você poder acessar e ter mais informação sobre cada uma dessas coisas. Deixo o meu e-mail aqui também para você, caco.santos@gfi.com.br, porque se você tiver alguma dúvida, alguma coisa que você gostaria que a gente trouxesse, especialistas, se você quiser que a GFI vá atrás de algum consultor, alguém que entenda muito de algum assunto ligado às finanças pessoais, me avisa, me fala qual que é o tema e a gente corre atrás. Se você for um especialista e quiser tirar dúvidas, né, acessar os nossos clientes aqui, tirar dúvidas, usar esse espaço aqui também para tirar dúvidas de qualquer aspecto que envolva finanças pessoais, também me manda um e-mail, que eu vou ter o maior prazer da gente conversar e combinar uma sessão dessa de tirar dúvidas aqui, porque o que a gente mais gosta de fazer é levar informação, levar conteúdo para todas as pessoas o máximo possível, deixar isso gravado, deixar esse repositório de informação aqui para todo mundo que precisa, porque a missão da GFI é muito importante. A nossa missão é levar consciência financeira a toda a população. Então, a gente usa isso através do planejamento financeiro, né, do nosso serviço que a gente presta. Se você não conhece ainda, acesse gfi.com.br/clínica, você vai entender tudo o que você precisa saber sobre essa reunião inicial, como é que a gente inicia um planejamento financeiro, como é que a gente faz um diagnóstico da sua vida financeira, para você saber para onde seguir, né? Como que você faz um planejamento financeiro, o que é mais importante para você. Né? Então, essa parte é muito importante. E a gente faz isso através da academia, onde a gente tem cursos ligados a planejamento financeiro, seja de formação, e nos 3 pilares, metodologia, comportamental e empreendedor. Então, é isso que você precisa saber de GFI por enquanto, mas o que eu quero aqui é dar as boas-vindas aos nossos convidados de hoje, a Bia, a Beatriz e o Sala, que são sócios da Corlaw, que é a Zancanner, Sala, Faustino Advogados, né? Eu vou deixar aqui também o site já deles para vocês poderem marcar e saber. E a gente vai falar hoje de planejamento sucessório, né? Então, Beatriz e Sala, se por favor, se puderem se identificar aí, contar para os nossos ouvintes todos quem são vocês na fila do pão aqui, por que é tão importante ouvir vocês sobre esse assunto. Eu já sei, porque eu já mandei clientes para vocês, já fizeram trabalhos aí de planejamento sucessório, de tributário, de outras áreas também, né, com clientes nossos da GFI, são parceiros da GFI, homologados, a gente tem muita confiança no escritório, no trabalho que eles fazem. Então, a gente fica muito tranquilo de trazê-los aqui também para discutir todos esses pontos que são tão fundamentais em qualquer planejamento financeiro. Então, Beatriz, conta um pouquinho de você. Muito obrigada, Caco. Eu sou a Beatriz Zancanner, sou sócia do Corlaw, juntamente com o Sala,
A gente faz muito mesmo planejamento sucessório aqui no escritório, olhando sob a ótica jurídica, né? Tudo isso que o Caco cuida de vocês na parte financeira, a gente olha a parte jurídica e consegue implementar as melhores estruturas com menor custo. Sou responsável pela área societária do escritório e contratual. Vou explicar um pouquinho para vocês por onde vocês têm que começar quando querem pensar no planejamento financeiro. E o Sala é sócio da área tributária e também vai discutir um pouquinho algumas estruturas que possam ser interessantes para vocês na economia de impostos, né? Passo a palavra aí, Sala, a você para se apresentar. Obrigado, Bia. Eu sou sócio do Corló, responsável pela área tributária, e como a Beatriz acabou de mencionar, nós trabalhamos em conjunto para dar uma estrutura jurídica que corresponda à menor carga tributária possível. Todos sabemos que não dá para escapar do grande sócio, né? Parte do nosso patrimônio vai ter que ser destinada a ele, seja lá como for. Então, o meu trabalho é essencialmente encontrar, dentre as alternativas possíveis, aquela em que o nosso sócio leve o mínimo possível. Perdi o meu botão do mudo aqui, desculpe. Muito bom. Então, o papo aqui vai ser sobre planejamento sucessório e que tem tudo a ver com o tributário, né? Não dá para falar de uma coisa sem falar da outra. Então, quando a gente fala de riscos também, normalmente envolve muito disso. A gente fala muito de seguro de vida, né? E outros seguros patrimoniais também, que tem tudo a ver com esses assuntos também, né? A Beatriz e o Sala prepararam um materialzinho aqui para a gente fazer uma pequena introdução sobre o tema, para a gente não, eles, né, que são os especialistas, fazerem uma pequena introdução aqui sobre o tema, jogarem alguns assuntos aqui que a gente julga relevantes, e daí eu convido todos vocês a usarem aqui no nossos comentários aqui, vocês têm lá a área de comentários, vão mandando as dúvidas para a gente recebeu algumas já, né, do pessoal que já foi mandando aqui para o Tira Dúvidas, né, já está acostumado com o nosso formato, já vai mandando as dúvidas antecipadamente. Então, a gente já tem algumas aqui para serem discutidas, mas vai mandando as coisas também, e provavelmente, talvez, se forem surgindo algumas novas aqui, vão fazendo. Então, colocando aqui na tela. Obrigada, Caco. Pessoal, a gente fez essa linha do tempo porque o tema aqui da nossa conversa é por onde eu começo, né? Acho que vocês entenderam um pouquinho no outro webinar com o Caco, que existe um projeto de lei no estado de São Paulo, visando dobrar a alíquota do ITCMD. O ITCMD é o imposto que incide sobre doações, e considerando, né, esse possível aumento significativo do imposto, que seria a partir de janeiro do ano que vem, caso venha a ser aprovado, né, ainda não foi aprovado. Dá para eu pensar nisso só em dezembro, ligar 15 de dezembro para o advogado, falando que eu quero resolver, quero doar tudo para os meus filhos, etc., ainda aproveitando a alíquota desse ano? Não dá, não dá. Vocês têm que ligar agora, vocês têm que ligar em julho, em agosto, no máximo, tá? Por quê? Olha quantas coisas vocês têm para pensar antes de implementar um planejamento sucessório patrimonial. Ele não é difícil. A nossa intenção aqui não é dizer para vocês que é uma coisa difícil, etc. Ao contrário, ela é simples, mas é que são decisões muito importantes na vida de vocês. E essas decisões, muitas vezes, têm que ser pensadas com calma. Nós vamos trazer questões aqui que talvez vocês nunca pararam para pensar. Ou tem pessoas que já pensaram várias vezes, mas não conseguem ainda tomar alguma decisão, né, com relação a elas. E é por isso que a gente vai começar aqui de hoje. Hoje vocês estão aqui lindos, bonitinhos, felizes, são esse amarelinho aqui na nossa linha do tempo, assistindo o nosso webinar e interessados nesse tema, tá? O que é a primeira coisa que eu preciso pensar? Como é a minha família? Como é a sua família? Você é casado? Você vive em um estado? Você tem filhos? Seus filhos são menores? Você está se dando bem com a sua esposa? Ou está pensando em se separar? Ou vice-versa? Quer dizer, preciso entender um pouco como é que é a estrutura familiar, né? E para entender o quê? Para quem eu quero deixar o quê? Que renda eu quero deixar para qual pessoa? Que renda eu quero guardar para mim? Que vai ser
a minha aposentadoria, entre aspas, eu não quero dar para ninguém essa, né? Então, a gente precisa pensar um pouquinho na estrutura familiar. E aí, pessoal, quando a gente fala isso, e essa é realmente a primeira pergunta antes de fazer um trabalho desse, vocês já vão entender o quão personalíssimo é esse trabalho. Porque cada família é uma, cada pessoa é uma, né? E mesmo que a gente olhe uma família que tem um marido, uma esposa, 2 filhos, um casado, outro não casado, por exemplo, eu posso ter 500 famílias com essa composição, mas cuja a proximidade, a relação, enfim, com um, com o outro, varia muito, porque cada pessoa é uma pessoa, né? Então, essa é a primeira pergunta que vocês têm que se fazer. Como é a minha família? O que eu gostaria de deixar para quem eu quero proteger? Quais são as minhas preocupações, tá? Segunda pergunta é, como é composto o meu patrimônio? O que eu tenho de patrimônio hoje, né? E eu trouxe alguns exemplos aqui. Eu tenho imóveis, ou eu tenho só um imóvel e o restante é aplicação financeira, ou eu tenho um carro, eu tenho uma empresa, eu tenho créditos, enfim, o que eu tenho nesse patrimônio para que a gente possa, de fato, olhar para esse patrimônio e entender o que vai ficar para quem, qual é a tributação incidente nessas doações, eu quero reservar o usufruto ou não. Então, tem uma série de questões e a gente vai olhando, você precisa separar esses itens do seu patrimônio e no trabalho a gente vai olhando um a um e entendendo qual é a relevância daquele item e qual é a destinação que você pretende dar para ele, tá? Aí, as pessoas também perguntam, hoje eu tenho isso, sei lá, 2 imóveis, um carro e 100 mil no banco, por exemplo. Mas eu ainda estou acumulando muito mais, vou acumular muito mais, nossa, minha empresa nessa pandemia está bombando, etc. Então, quanto eu ainda pretendo acumular? Por quê? Para quem? E aí, Caco, que entra a GFI, né? Explicando como que a pessoa se planeja financeiramente. Exatamente, por isso que eu acho que é uma evolução, né, Beatriz, que a gente estava falando, enquanto a gente estava preparando esse Tirar Dúvidas, eu acho que é uma evolução muito importante que vem acontecendo no mercado aqui, né, na forma como a gente trata isso aqui, porque antes era uma coisa que só o advogado olhava, e tinha planejador também, que é uma profissão muito mais nova do que os advogados, então, puxa, deixa que eu faço, né, eu sei fazer tudo isso aqui, eu conheço muito da lei, mas na verdade quando a gente faz as 6 mãos, cliente, planejador e advogado, é o melhor, acaba dando o melhor resultado, porque tem tantos aspectos comportamentais, que nem a Beatriz estava falando, etc. E um deles é esse, né? O que você quer para a sua vida? Como é que você planeja o que você ainda quer conquistar? Essa é uma parte que o planejador consegue vir muito bem, né? Onde a gente realmente consegue fazer e te ajudar, cliente, a fazer todas as projeções, a entender onde você quer chegar, porque não é só aquilo que você tem, mas aquilo que você também vai conquistar daqui para frente, né? Porque a gente faz planejamento sucessório porque qualquer coisa pode acontecer a qualquer tempo, né? Pode acontecer hoje e tal, mas tomara que demore muito tempo. E até lá você vai acumular mais patrimônio, você vai comprar outra casa, vai ter mais investimentos. E como é que a gente vai tratando desses assuntos à medida que a coisa vai evoluindo, né? Então, isso é muito importante, e é muito importante a gente ter esse trabalho conjunto, né? A gente sempre gosta de fazer o planejamento sucessório, na verdade, qualquer planejamento sucessório que a gente faz na GFI também, a gente precisa de advogados para executar aquilo lá, né? Seja testamento, seja doação, etc. A gente não consegue executar nada fora da nossa competência. Então, é por isso que é tão importante a gente fazer parcerias com escritórios que tenham essa cabeça e que saibam fazer de uma forma com valores que combinam com os nossos. Perfeito, Caco. E aí, independente de você pensar no futuro, enfim, projetar e seus ganhos, tudo isso, que é de fato uma parte importante, vai integrar essa conversa, mas o ITCMD, pessoal, está batendo na porta aí o aumento da alíquota, né? Repito, ainda não foi aprovado, estou vendo até uma pergunta no chat, a pessoa falando, se for aprovado, quando entraria em vigor? Entraria em vigor em janeiro do ano que vem, então existe aí o 2º semestre para poder fazer esse planejamento sucessório, e eu vou fazer agora, em 2020, um planejamento sucessório com os bens que eu possuo hoje, tá? E eu não posso demorar muito mais por conta desse aumento da alíquota. Caco, pode passar para o próximo slide para a gente, por favor?
Então, eu separei aqui para vocês algumas perguntas importantes para vocês fazerem com relação, primeiro, à situação familiar, tá? Segundo, com relação à sua empresa, se você possui empresa. E terceiro, com relação aos seus imóveis, tá? Com relação à sua situação familiar, eu preciso entender, né? Você precisa, claro, responder essas perguntas e na conversa com o advogado, isso vai ser informação relevante. Você é casado ou não? Vive em união estável? Qual é o regime de bens? Comunhão parcial ou separação de bens? Vocês possuem filhos? Esses filhos são casados? Qual que é o regime de bens dos filhos, né? Às vezes também eu recebo clientes que falam assim, ai, não, eu tenho um filho que está morando com uma menina que eu não gosto, eles estão morando juntos, ela já tem algum direito, não tem direito? Enfim, tudo isso entra nessa conversa aqui, né? E de fato é importante, porque ninguém nesse mundo tem uma vida linear, né? Acho que até a pandemia trouxe essa consciência aí mais presente na nossa vida, né? Que a gente não tem controle de nada, né? E também a outra pergunta, que é a número 6, existe uma possível separação à vista? Às vezes a pessoa quer fazer um planejamento também, já doar para os filhos, porque já tem uma intenção de se separar, não sabe bem quando, mas enfim, não está vivendo bem nessa vida de casal, né? E o ponto 7 seria se alguém da família trabalha nos negócios da empresa. Essa pergunta é importante porque, às vezes, se eu tenho um filho que trabalha e um filho que não trabalha, pode acontecer de você querer que aquele filho que trabalha nos negócios da empresa, que ele assuma aquela empresa. Mas você não quer desprestigiar o seu outro filho, né? E então, talvez alocar um outro tipo de ativo para esse outro filho. Às vezes, por exemplo, tem um cliente que tem um filho que trabalha na empresa e o outro, super bem sucedido, mas é um artista plástico. Não tem o menor interesse de tocar os bens da empresa, né? Mas ele não quer também que o filho não seja privilegiado aí nessa, não quer privilegiar nenhum dos dois. Então, eu aloco a empresa para um e outro patrimônio, claro, se houver, para o outro, né? Ou então coloco o outro numa situação apenas de sócio na empresa, com direito a um dividendo preferencial, alguma coisa desse tipo, tá? Quando eu vou para a empresa, eu tenho que entender quem são sócios nessa empresa, porque às vezes a empresa ela é composta apenas por um grupo familiar. Às vezes já não, às vezes quem fundou a empresa, por exemplo, foram 2 irmãos, ou 3, ou 2 irmãs, e eu já tenho 2 blocos familiares, né? E aí uma tem filhos, a outra não tem filhos, enfim. Eu preciso entender como é que é composto esse capital, essa sociedade hoje, né? Se tem outros sócios que não são da família, às vezes acontece, né? Eu tenho 3 famílias distintas, eram 3 amigos da faculdade, montaram uma empresa, essa empresa existe há 40 anos, foram super bem sucedidos, mas cada um teve o seu desdobramento ali, e aí você imagina que quando eu vou pensar nessa sucessão da empresa, todas as perguntinhas que eu fiz da família, cada um tem que olhar para si e fazer, e chegar num combinado entre eles, né? E aí, por isso, vem a terceira pergunta. Existe um acordo de sócios entre os sócios? Se não existe, é muito importante que haja, tá? E aí, eu falo, independente de planejamento sucessório ou não, enfim, é importante que os sócios tenham um acordo entre eles, com uma série de combinados que, às vezes, entre os fundadores flui muito bem, né? Mas pode acontecer um imprevisto, alguém... enfim, perder a consciência, ficar interditado, falecer, alguma coisa assim, e aí acaba de supetão entrando os herdeiros, e o que eu faço com isso? Né? Então, é muito importante ter uma regra escrita, tá? Também preciso entender quem são os administradores. São os próprios fundadores ou não? Eu tenho profissionais do mercado que estão administrando, quer dizer, o quanto aqueles fundadores são peça fundamental para a continuação da vida da empresa, né? A outra pergunta é se existe diferença entre o prolabore pago aos administradores, a quem trabalha, e o dividendo tirado pelos sócios. Porque aqui, já sendo bem direto ao ponto, como o dividendo não é tributado no Brasil, pelo menos por enquanto, e o prolabore a gente vê que é muito comum as empresas pagarem para os seus sócios o que é o valor da remuneração do seu trabalho como dividendo.
Só que aí eu fico ali numa bola dividida quando eu começo a ter sócio que trabalha e sócio que não trabalha, né? Então, é uma distinção importante para se fazer. Eu preciso... E, Beatriz, se eu puder dar um exemplo prático, eu conheço uma empresa que tinha uma situação onde os dois sócios trabalhavam na empresa e tinham retiradas iguais, né? Faziam muitas retiradas, mas um deles faleceu. Tá. E a família do sócio que falecido falou, bom, eu quero continuar tendo aquela retirada. Só que o sócio sobrevivente falou, não, peraí, mas isso aqui é salário, não é dividendo. Né? Não, mas entrava como dividendo. Não, entrava como dividendo, mas era salário porque ele trabalhava aqui. Então o filho falou, bom, então eu quero trabalhar na empresa também, né, porque eu tenho direito às cotas. Tenho direito então eu vou trabalhar também. Ele falou, não, mas você não entende nada desse assunto, né? Você é um artista, né, não vai trabalhar aqui na indústria, né? Então ficou uma saia justa, super importante ali, a empresa quase quebrou 2 anos depois, que eu conheci, porque não tinha pensado nesse tipo de situação, né? Que daí envolve até um planejamento sucessório empresarial, né? Exato. Nesse seu exemplo, se a gente tem um acordo de sócios firmado dizendo que para a pessoa ser administradora da empresa, ela precisa ter alguns requisitos, por exemplo, formação em determinados cursos, ter trabalhado no mínimo 5 anos no ramo, enfim, colocar alguns critérios objetivos, eu, por exemplo, facilmente já impediria esse filho do sócio de pleitear ser administrador, entendeu? Isso já vai mitigando uma série de possíveis conflitos. Tá? O que não eliminaria a discussão de prolabore ou dividendo. Essa a remuneração. Até porque, se eu estou fazendo isso para burlar... Tem que ser muito bem pensado. É meio delicado escrever, né? Então, isso aí precisa pensar um pouco, tá? Não é que não há alternativa, mas precisa refletir. E por isso que o Sala está aqui, né? Para depois falar desses tributos e como é que a gente faz essa coisa toda. Senão o Sala está aqui só olhando. Vai trabalhar também, Sala. Sua hora vai chegar. O Sala já vai estar com vocês, pessoal. Já estou terminando aqui minha parte. E aí, enfim, a pergunta 6 e 7, essa é uma, na minha concepção, que eu já vi muitos clientes, que são aquelas perguntas que eles se fazem o tempo todo e não tem resposta, né? Quem vai me suceder como sócio? Bom, como sócio eu sei, vão ser meus herdeiros, tal, mas eles sabem ser acionistas? Não sabem ser acionistas? O que eu preciso? Como é que eu preciso treinar esses sucessores, né? E a 7ª, que é quem vai me suceder na administração, que vem um pouco em linha do que a gente vinha comentando agora, tá? Quando eu passo para imóveis, pessoal, imóvel como é que eu digo? É um tipo de ativo burocrático no Brasil. Vocês precisam entender isso. Às vezes a pessoa fala, não, tá tudo no meu nome, eu fui lá no corretor, assinei, na imobiliária, não sei o quê, tá tudo no meu nome, tá na minha declaração de imposto de renda. E quando você chega para um advogado, você vai ver que não está. Por quê? Porque às vezes você assinou um compromisso de compra e venda, legal, é válido, mas um imóvel só se transfere no Brasil por escritura pública. E às vezes as pessoas demoram para fazer escritura pública porque tem que pagar o custo do cartório, né? E se eu posso ter algum problema se eu não tenho escritura pública no meu nome. Aí não é só escritura pública, eu tenho que pegar essa escritura pública feita no cartório de notas e levar no registro de imóveis para constar da matrícula do imóvel. O que é a matrícula? É como se fosse uma certidão de nascimento do imóvel. Tem lá quem foi o primeiro proprietário, vendeu para fulano, hipotecou para fulano, depois cancelou a hipoteca, vendeu para ciclano. Tem que estar lá, e nesse documento tem que estar o seu nome ali. Aí sim, você é 100% proprietário, sem nenhuma dúvida, tá? Então é importante olhar essas formalidades. Se o seu imóvel é rural, e você ainda não cumpriu alguma dessas formalidades, você só vai conseguir cumprir se ele está georreferenciado. Claro, aqui eu faço uma ressalva, um parênteses, dependendo da área, se for uma área muito pequena, ainda não precisa. Mas, assim, via de regra, saiba que você tem que ir atrás disso e se informar sobre o GEO e fazer o georreferenciamento da sua área rural, tá? E faço aqui um adendo para todo mundo que está ouvindo a gente, que o escritório Acorló tem uma especialidade muito grande nessa parte agro,
conhece muito dessa coisa de fazenda, enfim, então, de novo, já mandei cliente para lá para resolver esse tipo de coisa, que tinha vendido fazenda, para entender como é que ia funcionar, IR sobre ganho de capital e tudo mais. Então, é uma das especialidades deles que eu não podia deixar de falar aqui. Se você é planejador, já fica sabendo, já pega lá os contatos e pode entrar em contato para ajudar seus clientes. E se você é fazendeiro ou tem propriedade rural, também já fica com contato, porque entende muito do assunto. Valeu, Caco, obrigada. Aí, pessoal, esse imóvel, ele é para uso próprio ou eu loco para terceiros? Isso faz muita diferença também para entender a questão dessa receita, né? E quem vai ficar com essa receita, tá? E aí eu vou só ler essas perguntinhas aqui, 6 e 7, vou passar para o Sala, que ele vai contar para vocês aí um possível planejamento tributário que é muito simples e que vai te ajudar a economizar bastante imposto, né, Sala? Então, no item 6, eu preciso entender há quanto tempo eu tenho esse imóvel, porque existem fatores de redução aí, quando eu vou vender um imóvel que eu tenho há muito tempo. Qual foi o custo de aquisição? Às vezes esse imóvel, vem lá de trás, comprei há 30 anos, paguei baratíssimo e hoje vale uma nota, né? Então, é importante olhar para esses valores e o Sala vai explicar para vocês que o ITCMD que incide sobre doação de imóvel tem uma base de cálculo e sobre cotas de empresa tem outro. E dá para a gente se beneficiar se fizer isso de uma forma bem feita e estruturada, tá? Sala, é com você. Obrigada, pessoal. Antes do Sala comentar aqui, eu gosto de usar uma frase quando a gente fala de imóveis, uma frase que eu aprendi do professor Mariucci, que é quem dá o curso de planejamento patrimonial e sucessório aqui da Academia GFI. Se você é planejador e está assistindo essa transmissão aqui, vai lá se olhar, porque é um curso que vale bem a pena para a gente entender como é que faz um negócio disso, né? Como é que a gente se envolve e consegue prestar esse serviço para o cliente. E ele falou o seguinte, Beatriz, não existe imóvel, existe matrícula. Se não está na matrícula, não existe imóvel. Não, pensa que existe matrícula. Né? Eu adotei essa frase agora para mim, porque eu acho precisa. Né? Vale o que está no documento, não vale o que você acha que vale. Perfeito. Tá. Vamos lá, então, pessoal. Eu só quero fazer alguns esclarecimentos sobre essas questões que eu vejo que vocês apresentam aqui ao lado sobre o ITCMD. Bom, o que ocorre é que hoje nós temos uma legislação que estabelece, como a Beatriz acabou de mencionar, uma base de cálculo para empresas que pode ser vantajosa se essa empresa contiver imóveis. No entanto, a legislação, o projeto de lei, ele vem prevendo a necessidade da empresa ter seu patrimônio líquido avaliado para atualizar o preço dos ativos, o que vai aumentar em muito a base de cálculo do imposto, caso essa lei seja aprovada. Com relação à entrada em vigor, se essa lei for aprovada até o final deste ano, ela entrará em vigor em 1º de janeiro do ano que vem. E aí vale de novo o alerta da Beatriz, devemos ficar atentos se pretendemos fazer alguma movimentação no patrimônio, algum planejamento. Então, o ideal seria que ainda aproveitássemos as benesses da atual lei. Bom, então vamos pensar no seguinte, a pessoa tem vários imóveis e está em dúvida entre constituir uma empresa para administrá-los, uma empresa com atividade imobiliária, ou doá-los para seus filhos, para que os filhos integralizem o capital social dessa pessoa jurídica. Então, vamos lá. Se essa pessoa jurídica, a qual serão conferidos os imóveis, ela tiver aí atividade imobiliária, o que nós vamos ter é a incidência do ITBI, cuja base de cálculo é o valor venal do imóvel. Por outro lado, nós podemos conferir os imóveis para a empresa com base no custo de aquisição.
Então, aquela cobertura nos Jardins que eu adquiri em 1970 está com um valor de aquisição na minha declaração ínfimo, se comparado ao valor de mercado de hoje. Então, o ITBI incidiria sobre esse valor de mercado, enquanto que a doação das cotas da empresa, o ITCMD, incidiria sobre o valor patrimonial dessas cotas, que corresponderia a esse custo de aquisição reduzido. Então, eu teria, no caso do município de São Paulo, 3% de ITBI sobre os imóveis conferidos, sobre o valor venal dos imóveis conferidos. E a incidência do ITCMD, a alíquota atual de 4%, sobre o valor do patrimônio líquido dessa empresa, que, considerando imóveis adquiridos já há muitos anos, será reduzido. Esse é um aspecto, esse é um lado da moeda. No entanto, o que a gente tem que ter em mente é o seguinte: se esses imóveis foram adquiridos há tantos anos, né, e o custo de aquisição é tão reduzido, e se eu pretender vendê-lo depois, eu vou apurar um ganho de capital muito elevado, e vou ter um imposto sobre ganho de capital também elevado. Então, qual seria a ideia? Não seria melhor, então, eu fazer a doação para o sucessor pelo custo, ou melhor, pelo valor de mercado? Então, eu apuro o ganho de capital no doador, de forma que ele, por ter adquirido o imóvel já há muitos anos, vai ter um percentual de redução desse custo de aquisição extraordinário. Então, ele vai ter um imposto sobre o ganho de capital muito menor, porque, veja, o percentual de redução é inversamente proporcional ao tempo de propriedade. Quanto a mais tempo eu adquirir o imóvel, maior será o percentual de redução do ganho de capital para efeito de cálculo do imposto. Portanto... Isso é imóveis a partir de... ou anteriores a 1989. A 69, nós temos isenção total. A partir disso, nós temos reduções. É óbvio que se eu adquirir lá em 1970, a redução é brutal. Então, por maior que seja o ganho de capital, né, nesse exemplo que eu dei, eu comprei a cobertura nos Jardins por 50, está registrado o custo de aquisição de R$50 mil em 1970, e vou vender hoje por R$5 milhões. Então, o ganho de capital seria R$4.950.000. Só que essas reduções serão tão grandes que, de repente, eu vou apurar aí uma base tributável em torno de 150 a 200 mil reais, o que é extremamente vantajoso, caso se pretenda vender o imóvel num curto prazo. Tá? Então, esta também é uma avaliação prudente. É prudente que se faça a avaliação do que eu pretendo em relação àquele imóvel. Eu pretendo residir, eu pretendo alugar, eu pretendo vender. Até numa outra situação que me lembro, recentemente eu tive uma situação de cliente, Sala, em que a gente fez essa avaliação, porque apesar da família não querer vender, estava sendo passado por herança, né, um imóvel adquirido lá em 68, né, então até tinha 100% de redução, só que se não tivesse sido aproveitado, pelo meu entendimento, pelo menos no caso ali, se não tivesse sido aproveitado naquele momento da passagem da herança para fazer essa avaliação, a próxima data que iria contar seria agora 2020, né, se ele fosse vender dali a 2 meses, né, ele teria perdido a chance de fazer essa atualização anterior, é isso mesmo? É exatamente esse o raciocínio. Como, no caso, o Decujos, ele tinha o imóvel já antes de 69, ou seja, com isenção integral ou com fator de redução de 100% sobre o ganho de capital, é muito mais conveniente nós, na sucessão, passarmos o imóvel pelo valor de mercado,
do que pelo custo de aquisição, tendo em vista até porque o ITCMD, ele tem por base de cálculo sempre o valor venal do imóvel, que em teoria, ao menos, é o valor do mercado naquele momento. Então, pelo menos nós asseguramos que vamos economizar o imposto de renda e por esse motivo vocês tomaram acertadamente essa decisão, Caco. Agora, além dessas preocupações que nós temos no momento da tomada de decisão, da doação, qual o formato devemos adotar, há outras preocupações que nós temos que ter para o depois. Como será o amanhã nessa nova estruturação do patrimônio? Você poderia, por favor, passar para o próximo slide, Caco? Tá lá. Veja só. No caso de aluguéis, eu vou explorar os imóveis a título como aluguel, vou alugar os imóveis. Ora, na pessoa física, eu sofro uma carga tributária de 27,5% sobre a receita dos aluguéis. Caso esses imóveis estejam numa pessoa jurídica, que apurem o imposto de renda com base no lucro presumido, a carga tributária é bem inferior, é pouco mais de 14,5%. Por outro lado, se essa empresa apurar resultados com base no lucro real, apurar um imposto de renda com base no lucro real, eu vou ter uma carga tributária muito superior, assumindo que essa pessoa jurídica vai ter lucro, eu vou ter 34% de imposto de renda e mais 9,25% de contribuições ao PIS e a COFINS, ou seja, já não é vantajoso, e eu quero lembrar que se a empresa tiver receita bruta superior a 78 milhões de reais, ela é obrigada a apurar o imposto de renda com base no lucro real, o que daria esse acréscimo brutal aí de carga tributária. Com relação às aplicações financeiras, não é diferente. Eu tendo uma aplicação financeira na pessoa física, eu tenho uma carga tributária que varia entre 15% a 22,5%, que é inversamente proporcional aí ao tempo da aplicação. Então, se a minha aplicação for de prazo superior a 720 dias, eu tenho uma alíquota de 15%. E ela vai sendo crescente na medida em que se reduz o prazo da aplicação financeira. Por outro lado, se essa aplicação financeira for realizada por uma pessoa jurídica, ou seja, se eu coloquei o dinheiro nessa empresa e a empresa passou a aplicar esse dinheiro, a tributação vai ser de 34%, o que é muito superior a que nós sofremos na pessoa física. Quanto aos dividendos, então imagine que eu tenho a minha empresa e eu confiro as minhas participações societárias a essa holding. Na pessoa física, ao receber dividendos, eu estarei isento e essa holding, na medida em que ela receba dividendos, também estará. O que é que muda? Muda quando esta empresa paga juros sobre o capital próprio. Que bicho é esse, para quem não conhece? A legislação permite que a gente calcule, com base na variação da TJLP, com base na TJLP, aplicada sobre o patrimônio líquido da empresa, que nós calculemos juros passíveis de serem pagos aos sócios, aos cotistas ou acionistas. Grosseiramente falando, é como se eu tivesse, pelo menos, a garantia de que a minha empresa vai me pagar uma remuneração financeira equivalente àquela que eu teria se aplicasse o dinheiro no mercado. Então, eu aplico a TJLP sobre o PL e tenho aí o pagamento de juros sobre o capital próprio. E ao pagar juros sobre o capital próprio,
A pessoa jurídica que paga, ela deduz isso como despesa para efeito de cálculo do imposto de renda. Então, é um planejamento muito inteligente que te permite remunerar o sócio e deduzir esse valor da remuneração do sócio do lucro da pessoa jurídica, de forma que eu retenho 15% na fonte no pagamento ao sócio e, de outro lado, eu deduzo essa despesa que seria o valor seria tributado a 34%. Então, para a empresa que paga o juro sobre capital próprio, é um grande negócio. Economiza aí os 19% de imposto de renda. De outro lado, porém, quando eu tenho uma pessoa física recebendo juros sobre capital próprio da sua empresa, ela tem uma retenção na fonte de 15%. Se for uma holding que controla essa empresa, haverá a retenção de 15%, mas a holding deverá acrescentar esses juros aos seus resultados, de forma, então, no lucro presumido, ela vai acrescentar os juros ao resultado da presunção, de forma que ela vai ser tributada em 34%. Obviamente, vai compensar os 15%, mas, no final das contas, a carga tributária total será de 34%. Se a pessoa jurídica, holding, está no lucro real, a situação se agrava. Além dos 34% de imposto de renda, ela deverá pagar 9,25% das contribuições ao PIS e à COFINS. Então, se pretendemos que essa empresa pague juros sobre capital próprio, a gente tem que refletir acerca da decisão de conferir as participações dessa empresa a uma holding. Então, nós precisamos aferir como será o futuro. Ganho de capital. O que é ganho de capital? O Caco acabou de se referir a isso. É a diferença, grosseiramente falando, entre o preço de venda de um bem e o preço de aquisição. Para a pessoa física, o ganho de capital, ele obedece uma tabela progressiva que vai de 15% a 22,5%, a depender do valor do ganho. Ela é diretamente proporcional ao ganho de capital. Quanto maior, tende aos 22,5%, quanto menor, tende aos 15%. Na pessoa jurídica, seja ela tributada com base no lucro presumido ou no lucro real, ela vai ter uma carga tributária de 34% de imposto de renda. Então, aquela reflexão anterior quanto ao que eu pretendo fazer com esse imóvel, ela é fundamental. Ao conferir o imóvel a uma pessoa jurídica, eu tenho que ter claro para mim o que eu espero dele, se eu desejo vendê-lo ou se eu desejo alugá-lo. Porque se eu desejar alugá-lo, eu vou ter que colocá-lo no ativo imobilizado. E ao vender, eu vou aferir um ganho de capital tributado a 34%. Então, nessa hipótese, eu tenho que refletir antes e colocá-lo direto no estoque, de forma que eu tenha uma tributação de 14,53%, ou até menor, tá? Então, é importante que a gente fique atento a isso também. Com relação à produção rural, a carga tributária para a pessoa física é de 7%. Já para a pessoa jurídica, a carga tributária incidente sobre a receita de produção rural é 8,35%. Excetua-se aí as culturas de cana e soja e gado. Essas três culturas, elas têm uma contribuição menor de PIS e COFINS, tem contribuição zero de PIS e COFINS, o que torna a carga tributária ligeiramente inferior à do produtor rural, pessoa física. Então, se estivermos envolvidos com as culturas de cana, soja e gado, é interessante, sim, termos uma pessoa jurídica produzindo, dona da propriedade rural. Se, por outro lado, forem outras culturas que não essas três, bem,
temos que avaliar se compensa ter um aumento de carga tributária de 1 ponto percentual e 35 décimos. Posso só acrescentar uma coisa aqui com relação a essa parte rural, que Sim. Não é tão simples assim. Exatamente o que você falou, corretíssimo, porém, existe também uma parte burocrática do contador, às vezes, da pessoa, né, que está muito acostumado a fazer ali a contabilidade do produtor rural, pessoa física e tal. E, às vezes, você está lá no interior do Mato Grosso e o cara nem sabe o que é uma limitada na vida, assim, não é desprestigiando, é porque todo mundo na região só faz a pessoa física. Então, a gente já teve aqui casos de clientes nessa sala, em que, muito embora a tributária fosse mais vantajosa na PJ, e eu pudesse ter outras vantagens ainda societárias, ele ainda prefere ficar na física, porque o operacional dele não tem esse know-how, enfim, traria uma complexidade ali que o cliente não quer. E uma coisa que eu já vi também é de deixar na pessoa física, porque tem muito crédito rural que você só pode ter tomado no CPF, e não no CNPJ, né? Entendi. Mas, assim, mas a Beatriz destacou bem, gente, a complexidade de administrar uma pessoa jurídica produtora rural é enorme. Primeiro porque a pessoa física tem um livro caixa, não que seja fácil hoje para quem tem uma receita superior a 4.600.000. Não é nada simples, é um programinha bem, eu diria um pouco hostil da Receita Federal. Mas é bem pior nós seguirmos as normas contábeis para fazermos um balanço tal como exigido hoje pela contabilidade, e também os programas da Receita Federal de escrita contábil digital, escrita fiscal digital, que, se o inferno existe, sejam bem-vindos os contadores, eles residem nele. Bom, se você que está ouvindo aqui tinha duvidado do que eu tinha falado sobre a especialização da Core Law em atividade rural, na hora que você vê que o imposto de renda, um imposto sobre produção de cana é só diferente de outros, não sei o quê, acabou essa dúvida, né? Agora já sabemos que a especialidade realmente se comprova com fatos. Eu queria trazer algumas dúvidas aqui, a gente falou de imóveis e do valor dos imóveis, até para como colocar aqui, e a gente tem uma dúvida aqui que acho que vem bem de encontro ao que a gente estava falando, né? E do encontro que a gente, do que a gente se propôs a falar hoje aqui, que é entender o que a gente precisa recolher, que informações a gente precisa trazer para o advogado, para o planejador financeiro, para a gente começar um processo. E uma delas é essa fonte de informação, né? Se a gente falou uma coisa da matrícula, então, acredito aqui, né, me antecipando um pouquinho a resposta, entender quem é o titular de cada imóvel, como é que está a matrícula, se está regularizado, etc., é uma coisa. A outra coisa que surge muita dúvida é sobre os 3 valores, né, de cada bem, né, o valor de imposto, o valor de sucessão e o valor de mercado. Né? No caso da pergunta que está sendo feita aqui, qual que é a fonte de informação do valor venal do imóvel? E daí eu sei que tem diferenças até em termos da cidade de São Paulo de um jeito, no estado é outro, em outros estados pode ser diferente, e talvez fosse interessante entender, vocês explicarem um pouquinho, qual é a diferença desses 3 valores e onde que a pessoa pode buscar esses valores. O valor do imposto é fácil, é a declaração do imposto de renda, né? É o valor que está declarado lá, né? Mas onde pegar os outros, ou o que mais é importante a pessoa saber para se preparar para vir fazer um planejamento sucessório? Bom, com relação à fonte de informação do valor venal do IPTU, há um endereço aqui em São Paulo, né, da Prefeitura Municipal de São Paulo, em que você precisa se cadastrar para levantar esse valor. Só pessoas com o cadastro é que conseguem levantar o valor venal prefeito de cálculo do IPTU. E por que essa dificuldade? Se você entrar no site da Prefeitura e pedir simplesmente o valor venal, o que te será informado é o valor venal de referência, que é base de cálculo para o ITBI, que é o Imposto sobre Transmissão, quando eu vendo o imóvel, que é um valor muito superior, pasmem, à base de cálculo do IPTU. Quer dizer,
para o município de São Paulo, há 2 valores venais. Um para o IPTU e um outro muito superior, que é do ITBI. E, gente, a nossa experiência profissional tem mostrado o seguinte: esse valor venal de referência da prefeitura, sobre o qual incide o ITBI, muitas vezes é superior ao valor dos negócios. Tanto que nós temos ingressado com medidas judiciais a respeito disso, porque é nítido que se estipulou uma base de cálculo inflada para o ITBI exatamente para aumentar a arrecadação. E já há jurisprudência muito firme no sentido de que isso é inconstitucional, é ilegal e inconstitucional. Portanto, fiquem atentos. Até porque o Estado de São Paulo, espertamente, gosta de cobrar ITCMD sobre o valor venal de referência, né? Exatamente. Tem uma chancezinha de pegar algum a mais, então vamos usar esse aí, né? Que é outra particularidade que a gente tem que ficar atento, porque, veja, a lei do ITBI, pelo menos até o final desse ano, tá? Prevê que a base de cálculo é o valor venal. O decreto que regulamenta essa lei, por outro lado, já diz que é o valor venal de referência, é a base de cálculo do ITBI. Então, vejam que ninguém lá no governo, nosso sócio, não cochila, né? Esse sócio está sempre atento, viu? Tem uma outra pergunta aqui da mesma pessoa, desculpa, eu não sei o seu nome, porque tem um código aqui, mas quando avós decidem doar parte dos bens imóveis para os netos, como fica a incidência do ITCMD, se é cobrado 2 vezes, se pode ser evitado, que daí eu reformulo a pergunta um pouquinho só para dizer, bom, que tipo de documentos ou que preparação que essa pessoa deve ter para trazer essa questão para o planejador financeiro, para o advogado, para a gente ter certeza do que está sendo olhado ali. Sala, posso responder essa? Claro. Vamos lá. Na verdade, quando os avós fazem a doação para netos, é uma doação que eles estão fazendo, não necessariamente, não é antecipação de herança, porque os netos não são herdeiros necessários dos avós, né? Então, os avós podem fazer essa doação desde que eles estejam dispondo de 50% do seu patrimônio no momento da doação, no máximo, tá? Por que é isso? Qualquer pessoa, para vocês entenderem, a gente tem que olhar para o nosso patrimônio pensando assim, metade pertence aos herdeiros necessários, tá? Para quem é casado com filhos, os herdeiros necessários vão ser o cônjuge e os filhos, tá? Independente do seu regime de bens. E a outra metade eu posso destinar para quem eu quiser em vida, tá? Mas desde que no momento da doação eu tenha como comprovar que eu estou doando da minha metade disponível, como a lei chama. Isso já responde, Caco, vou antecipar aqui, uma outra pergunta que eu li, que fala se eu posso deixar um filho de fora da minha doação, né? O filho não pode ser excluído da sua herança, que dá seus 50%, que é a parte necessária, tá? Agora, disponível, os outros 50%, você pode doar em vida para quem você quiser. Mas como é que eu vou comprovar, e entrando na complementação do Caco, né, que documentos eu preciso e tal, como é que eu vou comprovar que no momento da doação, aquilo representava, né, mais de 50% do meu patrimônio, ou seja, a legítima está garantida e eu estou entrando na doação da parte disponível. Eu realmente preciso olhar imposto de renda da pessoa, né, e verificar, às vezes, se o valor está muito antigo dos bens, enfim, pedir a um avaliador, um atestado, alguma coisa assim, um laudo, porque senão os herdeiros vão poder depois tentar anular aquela doação que foi feita em vida, estava doando o que era parte deles, tá? Então, não existe 2 ITCMDs se um avô está doando para um neto, existe um ITCMD. E se ele está doando da parte disponível, ele pode fazer sem problema algum. Essa é uma questão que eu acho super interessante, e me lembro um caso de um planejamento sucessório, isso foi antes até de eu
eu fazer assim tão frequentemente, mas é um daqueles casos assim que você vê, né? Planejamento sucessório super bem feitinho ali para os 3 filhos, todo mundo recebeu direitinho, né? Foi feita doação em vida, etc, etc. A pessoa falece e daí aparece um filho fora do casamento que ninguém sabia. Porque, obviamente, o cliente nunca tinha contado para o advogado nem para o planejador financeiro, né? Melou aquele planejamento financeiro que parecia perfeitinho, de repente, rasga tudo, volta tudo, tem que fazer colação, anula tudo, porque, assim, aquele filho fora do casamento é filho e é herdeiro, não tem como, né? Então, assim, é aquela perguntinha que eu gosto de fazer quando a gente vai fazer planejamento sucessório, mesmo planejamento de uma forma geral, né? Eu sempre gosto de fazer uma perguntinha no final. A gente coleta todos os dados, né? Vê todos os documentos, etc, etc. O cliente tá bom, é isso aqui, tarará. Aí eu pergunto, bom, cliente, tem mais alguma coisa que eu deveria saber? Existe mais algum fato aqui que você pode não achar importante, mas que talvez você goste, assim, de jogar, porque essa é a hora. Geralmente tem e eles não contam, né? Eles não contam, às vezes te ligam depois para falar, porque não quer contar na frente do marido ou da mulher, já aconteceu comigo, né? Falou, olha, tem uma situação assim, como é que a gente faz? E daí a gente vai ver como resolve. Só não pode, né? Eu conto esse caso que eu conheci, né? Dessa coisa que estava aparentemente tudo redondinho e depois melou, justamente para falar, olha, por que eu pergunto isso? Porque eu conheço um caso assim, assim, assado, então assim, se vocês lembrarem de alguma coisa, depois me ligam, me mandam um e-mail, etc. Não raro aparece alguma coisa, olha, só para você saber, será que, né? E daí podem aparecer essas coisas que, né, a pessoa pode tentar deixar tudo arrumadinho, não pensa em alguma situação peculiar ou especial, vamos dizer assim, né? E pode acabar com todo o planejamento feito aí, né? Então, é importante ter essas coisas. Essa pessoa aqui, que eu não continuo, não sei saber o nome, se você puder me falar o nome, eu coloco aqui, ou talvez você não queira se identificar, mas pergunta também se é possível usufruto de valores móveis, por exemplo, saldo em conta corrente, aplicações financeiras. E eu volto sempre à mesma pergunta, o que a pessoa precisa trazer em termos de documentação de valores móveis, então, como conta corrente, aplicações financeiras, previdências, né, ações, outros títulos, valores mobiliários, enfim. Peraí que eu estava no mudo, Caco. Na verdade, sobre dinheiro, aplicações financeiras, não tem como constituir o usufruto. Agora, o que é possível é colocar esses bens, essas aplicações financeiras, por exemplo, em uma sociedade, ter o aumento do capital da sociedade, integralizo com esse capital que eu quero transferir, né, ao meu filho, reservando usufruto, e eu dou as cotas da empresa. Isso é possível, reservando usufruto, e aí, enfim, no fim, aquele rendimento vai estar dentro ali da pessoa jurídica. Então, é possível se fazer desta forma. Mas daí o Sala vai falar assim, é verdade, mas daí a aplicação financeira vai ter uma tributação maior na empresa do que teria na pessoa física. Inclusive, a pessoa jurídica da empresa não vai poder comprar alguns ativos, né, sem imposto, pode. Então, assim, tem muita coisa que a gente fala aqui que é cobertor curto, né? Você cobre de um lado e descobre do outro, né? E daí tem que saber do cliente o que é mais importante para ele, qual é a prioridade, né? Sempre lembrando de colocar pessoas na frente de números, né? Em todos os casos, a gente sempre fala isso na GFI, pessoas na frente de números, né? O que importa mesmo, tudo aquilo que a Beatriz falou lá no comecinho da conversa foi isso, né? Entenda primeiro quem são as pessoas, quem está envolvido, como é que elas se relacionam, etc. Porque isso vai ser 80% da coisa. A parte técnica é mais fácil de se resolver se você sabe dessa primeira parte. E a parte técnica pode, como o exemplo que eu dei agora há pouco, ser simplesmente jogada no lixo se você não entender aquela outra parte que é comportamental, que muitas vezes é emocional, né, ou subjetiva até, né, da família. Ricardo, obrigado pelo seu nome aqui, e obrigado pelas suas perguntas, tem sido perguntas muito boas aqui. Tem algumas outras perguntas de ITCMD, e o Ricardo também, né, que está dominando as perguntas aqui, qual o custo da assessoria jurídica e financeira para um planejamento sucessório? Né, então, como é que funciona? A resposta do planejador financeiro, eu acho que não é muito diferente da do advogado, que normalmente depende. Estou certo? Sim. Na verdade, né, eu acho que as pessoas têm que ter em mente que é um custo acessível.
mas a gente não existe uma fórmula, né? Eu acho que quem está ouvindo aqui o webinar e acompanhando até agora, já deu para entender. Olha aqui, nós estamos há quase 1 hora falando desse tema e ninguém citou a palavra holding até agora, né? A gente ouve, a gente lê muito na internet falando holding patrimonial, é a solução de todos os seus problemas. E não necessariamente é, porque existem N situações a serem avaliadas. Então, assim, com certeza vai ser um custo acessível, compatível com o patrimônio, nunca pode ser muito descasado do patrimônio, né? Mas é importante, né, como a gente disse, tudo aqui é muito personalíssimo e o custo também, porque vai depender de quantas etapas a gente vai precisar implementar. Da mesma forma do planejamento financeiro, né? Não tem um custo para um planejamento financeiro ou para um planejamento sucessório com um planejador financeiro, depende muito da complexidade, quantos bens estão envolvidos, que tipo de bens, quantas pessoas vão estar envolvidas, né, deveriam ser envolvidas nesse processo, quanto que o planejador vai se envolver, inclusive em mediação dessas negociações, muitas vezes a gente é chamado para conversar daí com os filhos, conversar com os pais, conversar com os irmãos, né, fazer essa coisa junto com o advogado também, porque daí, né, como eu falei, a 6 mãos é sempre um processo que acaba sendo mais completo. Então, assim, não tem uma formulinha que a gente consiga colocar para falar, olha, custa tanto, né, custa X. Pode até ter uma consulta inicial, né, um valor de uma consulta inicial, né, alguns escritórios fazem isso, no Core Law seria interessante até dizer como fazem. Na GFI a gente tem uma consulta inicial, que é a clínica financeira, que eu falei no comecinho aqui, custa R$490 para a gente fazer um diagnóstico da vida inteira do cliente para saber o que fazer de planejamento financeiro. E quando envolve planejamento sucessório, daí pode ser, enfim, valores muito, muito discrepantes. O que eu digo só é o seguinte, é muito mais barato do que deixar a própria sorte, e é muito mais barato do que, muitas vezes, deixar ir para inventário e seja o que Deus quiser, porque quando você faz um planejamento sucessório, você sabe quanto vai custar, não só o advogado ou o planejador financeiro, mas também de impostos, também de custos de cartório, também de societário, se você tiver que fazer uma empresa ou uma holding, o testamento, você tem o controle dos custos, você vai controlando, inclusive, o passo que você vai fazendo isso. Quando que você transfere as coisas, quando é que você vai pagando imposto de renda sobre ganho de capital, sobre o bem A, o bem B, etc, etc. Quando vai para o inventário, meu amigo, você perdeu esse controle, né? Simplesmente você não tem o controle, você vai ter que pagar os impostos e TCMD tudo ao mesmo tempo, né, do patrimônio inteiro, né, e daí você só pode fazer transmissão de todos os bens, etc., uma vez pago esse imposto, né, eu passei isso recentemente na minha família, então eu sei isso de carteirinha. Paco, deixa eu te falar uma coisa, só complementando a história do inventário, que também eu já tive casos de cliente, que aí para não pagar tudo numa bolada, ele deixa bens fora do inventário para fazer sobrepartilha depois, né? E aí, olha como acaba saindo mais caro, porque depois você acaba entrando ali numa complicação, porque bens que não foram partilhados, nesse caso específico, bens que não foram partilhados, tinham outros sócios que foram mudando cláusulas no contrato social para impedir o ingresso de herdeiros. E aí você teria que pagar valor de pele, enfim, a pessoa está numa confusão jurídica que vai ter que ir para o judiciário e às vezes você vai economizar e sai bem mais caro depois. Que é justamente o ponto que eu ia colocar, porque por mais, assim, eu não me lembro de ter visto um inventário sair mais barato do que um planejamento sucessório, né? E certamente tem um custo de tempo e emocional que são imprevisíveis. Hoje eu estava falando com uma pessoa, estava falando da live aqui, conversando com ela me falou que, assim, minha mãe está com o inventário da minha avó parado, ela faz 25 anos que o inventário está rolando, 25 anos. E o emocional disso, né? Conheço uma outra pessoa que tem ali um filho que também veio, que não estava no casamento, etc. O custo emocional disso tudo é incalculável, né? Então, assim, a grande frase que eu falo, guarda essa frase, se você está pensando se deve fazer ou não um planejamento sucessório, a minha frase é a seguinte: só não faz planejamento sucessório quem nunca passou por um inventário. Só não faz planejamento sucessório quem nunca passou por um inventário. Se você já passou por um inventário, já teve que levantar a matrícula, pagar o imposto correndo e fazendo não sei o que, você não vai querer deixar isso para ninguém que você ama. Então, vai fundo, porque é um investimento que tem um retorno certo, de tempo
de emocional e provavelmente de dinheiro. Ou, no mínimo, você sabe quanto que é o investimento que você vai fazer e você limita, né, esse investimento naquilo que está na sua possibilidade. Né? Você faz isso planejado, por isso que a gente faz planejamento. Né? Só complementando isso, Caco, a gente não pode esquecer que a legislação do ITCMD fala em 30 dias do falecimento para o recolhimento do imposto. Então, veja que você está emocionalmente abalado ainda pelo luto e já tem que correr atrás de calcular e arrumar dinheiro para pagar o imposto, porque disso você não vai se furtar. Oi? São 30 ou 60 dias? 30 dias. Agora, você, obviamente, nos autos do inventário, a depender de toda a discussão que vem, você pode pedir ao juízo que reconheça a necessidade de prorrogação de prazo. Mas se for um inventário, imagine, você é o filho único, faleceu o seu pai, você vai brigar com quem? Consigo próprio nos autos? Não. Então, em tese, são 30 dias. E ainda de luto, a última coisa da qual a gente lembra é que existe um inventário, que existe tributo a pagar. E até mesmo quando você lembra, se a coisa não está arrumadinha, até você levantar a documentação, saber dos valores, sim, conseguir juntar tudo isso aí, né, demora um tempo, né? E daí, como disse a Tereza aqui, falecimentos na família adicionam herdeiros e aumentam a papelada. Então, né, o inventário, enquanto está rolando, é um ser vivo. E ele nunca fica mais simples no decorrer do tempo. Eu já aprendi isso também. Nunca fica mais simples, né? Então, porque as pessoas não ficam mais novas e normalmente não ficam mais saudáveis, né? Principalmente herdeiros e tal. E pode acontecer alguma coisa a qualquer tempo, né? E voltando àquela pergunta do Ricardo sobre quanto custa, etc., eu me lembro que uma vez, pela Planejar, me pediram para responder uma pergunta no valor, né, do valor econômico, tem lá o meu artigo, se você procurar lá, assim, somos casados e temos apenas um único imóvel que queremos doar para o meu... somos casados e temos um único filho. Podemos já doar em vida o imóvel para esse único filho? E quando eu li aquela pergunta a primeira vez, falei, não, fácil, né, vou responder isso aqui na mãe. Aí eu comecei a escrever e falei, peraí, em que regime de bens eles são casados? Né? Tem outros bens? E se eles se separarem? E se não sei o quê? Então, assim, mesmo para essa pergunta que parece simples, não tem uma resposta certa. Depende de N outras variáveis que a pessoa não colocou naquela pergunta. Então, assim, quando a gente pensa em planejamento sucessório, tem que levantar muita informação. É um processo, não é em uma reunião, nem duas que a gente faz. Tem muita coisa que a gente tem que maturar na nossa cabeça, o cliente, principalmente, tem que colocar a cabeça no travesseiro, né, maturar as ideias, conversar com as pessoas que estão envolvidas, negociar muitas vezes com as pessoas, né, então, é um tema, bom, para mim é um tema que me apaixono e gosto disso, e seguro de vida, que faz parte aqui do planejamento sucessório, né, teve uma pergunta do Leonardo, né, falando de seguros acionários, né, é um tema para uma outra live aqui, Leonardo. É uma boa pergunta isso aqui. A gente pode chamar um especialista aqui para fazer mais uma live para falar de sucessão empresarial, né, e como a gente pode usar seguro de vida para mitigar esses riscos. Gente, a gente estourou já um pouquinho do nosso tempo. Agradeço todo mundo que está aqui com a gente. Live sertanejo, hein, cara? Se me deixar, eu fico aqui a noite inteira, cara. Eu sou apaixonado por esse tema. Eu não tenho problema nenhum. E infelizmente ou felizmente, tenho muito caos para contar. Então, sim. E vocês devem ter mais ainda, que eu adoraria conhecer todos, né? Mas o legal é isso, né? Cada caso novo que a gente pega é um aprendizado novo, né? Essa semana mesmo, nessa aula, a gente estava falando com o potencial cliente, eu já aprendi mais uma coisinha lá, mais um detalhe do ITCMD, mais um detalhe do ITBI, como é que faz para coisa aqui. Então, assim, a legislação brasileira, além de ser nosso sócio, né? O Estado não facilita a nossa vida. Então, tem muito trabalho pela frente, mas, de novo, quando você pode planejar, quando você pode pensar na frente, é sempre melhor. Beatriz, Sala, palavras finais aqui para a gente encerrar? Caco, queria agradecer muito o convite, pessoal, a todos que ouviram aí, tiveram paciência de chegar até o final, muito obrigada.
Essa live vai ficar gravada no canal da GFI, também no canal do Corló, no YouTube, basta digitar ali Corló. E quem tiver qualquer dúvida adicional, enfim, está aqui meu e-mail, fica à vontade. Tenho trabalhado aqui intensamente nessa pandemia, né? Seja de casa, seja aqui do escritório vazio. Estou à disposição, vai ser um prazer falar com vocês. Obrigado, Caco, obrigado, Bia. E, pessoal, foi um prazer falar com vocês. Por favor, qualquer dúvida que vocês tiverem de questões tributárias relacionadas a esse assunto, o meu e-mail está aqui no rodapé. Fiquem à vontade para mandar mensagens para a gente, tá bom? Muito obrigado e uma boa tarde para vocês. Bom, obrigado, pessoal. Todo mundo aqui. Deixo também o site da Corló para vocês conhecerem o escritório. É um escritório que, além de tecnicamente muito competente, eu acho super legal, porque eles têm uma cabeça muito moderna, gostam de pensar em solução e não em problema. Então, isso é uma coisa que, né, não é todo advogado que tem essa pegada de pensar realmente, como é que a gente arruma isso aqui e deixa da melhor forma possível, integrando, né, a parte tributária, com a parte sucessória, com o societário, né, isso vários escritórios fazem, e acho que a Corló faz isso de uma forma muito legal. Deixo meus contatos aqui também, o meu e-mail, se você tiver qualquer ideia para tirar dúvidas, né, se você quiser participar de um Tira Dúvidas, né, tirando as dúvidas das pessoas, se você é especialista em algum dos temas aí de planejamento financeiro e quiser fazer um Tira Dúvidas, por favor, entre em contato comigo, a gente vai ter o maior prazer em conversar, em analisar o que a gente pode fazer por você. E todas essas lives, todos esses Tira Dúvidas vão ficando no nosso acervo aqui no gfi.com.br/webinar. E então, se você perdeu algum, se você tem algum tema aí que você acha que é pertinente ao planejamento financeiro, provavelmente já tem um webinar lá. Se não tiver, me avisa que a gente vai fazer, né? Porque, aliás, vocês veem que eu adoro fazer entrevista aqui, né? Já tem o podcast, agora o webinar e tal. Um dia eu viro o talk shower, né? para fazer isso aqui. Mas brincadeiras à parte, obrigado a todo mundo que nos acompanha até agora. Desculpa aí ter estourado um pouquinho do tempo, mas pelo número de pessoas que continuam aqui, eu vi que o tema estava bem interessante. Até o próximo Tira Dúvidas, e obrigado, Beatriz, obrigado, Sala, obrigado, Mauro, né, sócio de vocês, que também trabalhou aí nos bastidores, e o Fábio também para essa ideia a gente tirar do papel. Boa noite, pessoal. Obrigado a todo mundo. Pessoal, obrigada.